Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Pessoal, vocês já ouviram essa expressão, o menor da casa do meu pai? Com certeza vocês já leram isso na Bíblia. E ao ler esta expressão, alguns pensam que a palavra menor significa pequeno em tamanho. Não é esta o significado da palavra menor da casa do meu pai. Essa palavra menor não está se referindo ao tamanho, mas sim à importância social do indivíduo. O menor na casa do pai seria aquele de menos importância social para a comunidade, para a nação, para o povo, ou talvez para a própria casa. Isso esclarece e serve para esclarecer o fato sobre Davi ser o menor. E que a grande maioria pensa que Davi era o menor por causa do seu tamanho. Nós escutamos com grande frequência aquela palavra, aquela expressão, o Davizinho sem importância. Por quê? Porque Samuel chegou na casa de Jessé para ungir um rei, que Deus falou que já tinha naquela família, e Samuel começou a apresentar desde o maior até o menor, escondendo Davi. Ele escondeu Davi e apresentou os seus outros irmãos. E então nós pensamos que Davi tinha sido rejeitado porque era o menorzinho, porque não tinha valor. Não, isso aí é aquele espírito de comiseração que as pessoas querem até transferir para o texto. Não é nada disso. Nós vamos ver aqui uma questão. Davi não era o menor no tamanho. Com certeza não era, porque mais adiante Davi vai se disponibilizar para lutar contra o gigante Golias, e a Bíblia diz que Saul vai lhe dar a sua própria armadura para Davi, então ir enfrentar aquele gigante. Davi prova aquela armadura e não consegue se mover com a armadura e então devolve para o rei. Vejam bem uma coisa, se Davi fosse pequeno, o rei seria tolo em sugestionar a Davi que usasse a sua armadura, sendo que Saul era o homem mais alto de Israel. Para o ombro acima, do ombro acima, ele era o homem mais alto. Não havia um homem tão grande em Israel como Saul. Então não há lógica dele dar sua armadura grande para uma criança naniquinha. É claro que não. A Bíblia não diz que a armadura não coube em Davi. A Bíblia diz que ele não se sentiu bem, não estava acostumado com aquela parafernália toda ali que o rei estava querendo mandar para ele. Vê? Esse fato já serve para nós entendermos que Davi não era pequeno de estatura, porque o rei deu a sua armadura, sendo o rei o maior homem de Israel. Se Davi fosse pequeno, não teria lógica o rei fazer isso. E a Bíblia diz que Davi não se sentiu bem. A Bíblia não diz que a armadura ficou grande em Davi. Ele andou, ele se movimentou, mas ele se sentiu desconfortável. Outro ponto muito interessante é que a gente tem que Davi era desprezado pelo pai porque o pai deixou ele por último. Não, Davi não era desprezado pelo pai. Ao contrário, Davi era um tesouro que Jessé tinha. Porque Jessé confiou a sua riqueza nas mãos de Davi. Ovelhas e gados eram a base da riqueza da sociedade antiga. Os homens eram avaliados conforme os gados que eles tinham, as ovelhas e por aí por diante. Quando você lê o livro de Jó, você descobre que Jó era um dos homens mais ricos do Oriente por causa do quê? Por causa das 500 juntas de boi, de jumentas que a Bíblia descreve que Jó tinha. Ou seja, a riqueza era medida em relação aos gados miúdos. Então, se Davi fosse realmente o pequeninho, aquele coitadinho, Jessé não iria dar suas riquezas para Davi guardar, cuidar dela? Claro que não. Você não faz isso. Você pega 10 mil reais e dá na mão de uma criança de 12 anos para ela cuidar e administrar? É claro que não. Da mesma forma, Jessé não teria nem lógica, tendo ele outros filhos que seriam mais fortes musculosamente, mais robusto.
em vez de deixar na mão de um homem desse daí, ia dar na mão de uma criancinha, de um gurizinho pequenininho, como se fala? Não, não. Davi era o mais responsável. Por isso, Jessé confiou a sua riqueza na mão de Davi. Pois ninguém do presente momento faz isso com a criança, quanto mais os homens do passado. Eles não eram tolos também. Eles eram muito inteligentes. Então, o fato das riquezas da casa, da família, estar nas mãos de Davi, já é um grande indício para nós que Davi era, sim, muito capaz. E o fato de Jessé deixar Davi por último não é sinal de desprezo, não, mas é sinal de zelo. Ele não queria perder o que tinha de melhor em casa. Quando você tem 5 opções de se desfazer de coisas da sua vida, a que você estima mais, você vai deixar por último. Você não vai querer mandar embora a coisa que você mais estima em primeiro lugar. Você vai postergando, 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 esconde aqui, esconde ali, porque coisas boas você não se desfaz. Então a questão de Jessé mandar Davi por último, trazer Davi por último, ele não queria abrir mão de Davi. Não é que ele desprezava Davi, é que ele poderia que outro filho fosse para ser rei e saísse de casa, porque ele iria embora, iria deixar o lar. Mas Jessé sabia que Davi era aquele que mantinha o equilíbrio financeiro da casa, da família, tudo em ordem. Por isso Jessé ocultou Davi e o próprio Samuel teve que perguntar: acabaram-se os mancebos? Ou seja, ele estava escondendo o que tinha de melhor, mas acabou tendo que dar o que tinha de melhor. E Davi, por sua natureza, mostrou que realmente naquela família ele era o melhor. Então, a gente pode perceber, o texto não precisa apelar para a original, para nada. É só ler o texto com cuidado e você vai perceber que Davi não era o Davizinho desprezado, pé rapado, esfarrapado, que eles descrevem que, pelo amor de Deus, parece que Davi é até um doente na descrição de alguns pregadores. Não, 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 ele não era nada disso, do Davizinho, coitadinho, com miserável, não, não. Ele, menor na casa do pai, é porque ele não era do exército. Ele era menor no sentido da importância social para Israel, porque a nação, a federação de Israel, o Estado, precisava de guerreiros, homens guerreiros. Não importavam se eles tinham virtude, se não tinham virtude, se eram de bom caráter ou mau caráter, não importava. O que eles queriam era soldados. E Davi não era um soldado. Por isso a expressão menor, ou seja, de menor importância social, mas não menor no tamanho. Caso contrário, não iria receber de Saul a sua armadura para tentar guerrear contra Golias. E também não era desprezada por Jessé. Ao contrário, era o mais amado, assim como Jacó amava José, que era mais novo, acima dos outros 11. Da mesma forma, Jessé amava Davi acima dos outros irmãos. E por isso confiou na mão de Davi a riqueza da família, porque viu que Davi era responsável. Ele não era desprezado, ao contrário, ele era mais valorizado pelo seu pai. Ok? Até uma próxima. Não se esqueça aí de compartilhar, não se esqueça aí de se inscrever, não se esqueça aí de me ajudar a que esse canal venha a crescer, porque o meu objetivo é levar pequenas porções de explicações da Bíblia para o seu crescimento espiritual e também do conhecimento da palavra de Deus. Até uma próxima, que Deus os abençoe.